E orar pela minha família e por todos que estão precisando de oração. Continuaremos orando e peço à senhora. Isso existe, né? Isso. Reza de modo geral. Isso, e peço à senhora. Pelos doentes. Peço à senhora também que ore por mim, pelo Ivan, pela Silvânia, pela nossa família também, viu? Tá tão baixinho, pastora. Pronto, tá ouvindo agora? Agora estou. Pronto, eu peço à senhora que a senhora ore por mim, pelo Ivan, pela Silvânia e pelas nossas famílias também. Viu? Pastora, sim senhora. E por esse programa. Tá bom. E vai segurar por muitos e muitos anos. Em nome de Jesus. Que as bênçãos de Deus reinem aí. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente a senhora. A graça e a paz. A graça e a paz. Um abraço, querida pastora Magdaio, também para o seu Benedito lá em Propriado. Seu Benedito, manda um abraço para a senhora e para a Silvânia Ramiro. Seu Benedito, um abração aí no Senhor. O seu Luiz também aí de Propriar. Olha, Jesus abençoe grandemente, viu? Todos vocês. Seu José Menezes também, o pastor Orlando, não é? Toda a sua congregação. Jesus e o Ivan, não é? Também de Propriar. Entre todos vocês, gente, aí de Propriar, estão no coração aqui da pastora Magdaio Torres. E agora, a oração com ela, querida e amada pastora Magdaio Torres, no programa Palavra da Resposta. Porque Deus é fiel. Pai eterno. Senhor, quando eu estava orando há pouco, ali no meu carro, o Senhor mostrava a mim, Pai eterno, Pai, te cedo reforço da paz, Jesus amado. O coração de muitos entre nós, o coração aflito, angustiado, o coração ansioso em querer da tua parte, em querer de ti respostas e ações imediatas, Pai. Eu estou aqui como tua serva e eu sei que não é fácil. Momentos difíceis, mas não impossíveis de serem solucionados. E muitas vezes nós perdemos a bênção por não termos a paciência de esperar o teu operar. E hoje aqui, dentro do que o Senhor tem passando, e é que você ouve, Pai. Dentro do que o Senhor estava ali a me mostrar quando eu estava orando, dentro do que o Senhor estava a me falar, eu coloco as nossas vidas, os nossos corações em tuas mãos, para que o Senhor venha nos ensinar a termos a paciência em ti, a nunca esperar passando, Pai, nunca perdermos a esperança que provém de ti, e sempre estarmos na perseverança diante da tua santa presença. Ali eu rogo sobre canto e da lablastai. Eu sei que a tua presença é forte em nosso meio. Quando eu digo nosso meio, eu estou a falar aqui, nós que fazemos parte dessa equipe, desse programa que tem sido tremendo na vida de todos nós. E vocês aí que estão junto conosco, andar tele sobre possui. O endeliglo sobre canto e da pai. Eu comecei orando aqui, mas Jesus já está me usando a palavra, gente. Anda lá eu lo sobre canto e da labastai. O Espírito Santo quer nos falar fortemente hoje através deste programa mais uma vez. O endelai le sobre antoplico sobre faço e befai. Jesus se encontra aqui em nosso meio de uma maneira tremenda e maravilhosa para nos falar que é preciso o homem saber esperar. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ria sobre anto bresto de Pai. Esta voz que você ouve, abraçou da Pai, e esse de Pai, a voz do Espírito que está a falar aí no profundo do teu ser, coisas que só você e Deus sabem. Andar lá e adeleglesto de Pai. Muitas vezes você fica dizendo, meu Deus, tudo que a pastora Magdaio fala é tudo aquilo que somente Deus e eu sabíamos. Não é a pastora Magdaio Torres, mas é o Espírito Santo que está em mim, que conhece a cada um de nós e que tem feito toda essa diferença. Riga sobre anda laba 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 lá soi da pai.
Ah, Senhor, como lidarmos com essas lutas, como lidarmos com esses momentos aos quais o inimigo se levanta para tentar nos desanimar. Preste atenção. Eriga sobre conduída labastai. Ah, Senhor, riganto loblo sobre anta lablastai. Parecia que tudo ia dar certo quando de repente vai e amarra uma coisa ali. Parece que depois que desamarra e vai e continua a caminhar. Parece que agora as coisas vão se encaminhar quando acontece outra coisa que deu errado ali. Ah, meu Senhor, o que eu hei de fazer? Eu não sei o que estou assando a fai. Muitas vezes eu não compreendo o que está acontecendo em minha vida. Você fala assim, olá, lobo sou da façui. Tenho lutado tanto, tenho buscado a tua face, tenho entregado em tuas mãos os meus problemas para que o Senhor venha solucionar, mas tem sido tudo tão complicado. Eu suplico diante do teu altar por socorro, ó Senhor, e da sonde labla sobre e anda lá passai. De onde vem o meu socorro? É daquele Deus que criou os céus e a terra. É deste Deus que eu clamo, é deste Deus que me usa, é deste Deus que tem sido o nosso sustento, é deste Deus que tem conhecido o mais profundo do que tem acontecido aí dentro do teu coração. O inimigo realmente, ele não para, ele sempre vem com o jeito dele, aquele jeito de dizer assim, sabe aquela coisa que quer estragar com o presente que Jesus reservou para você? Foi a mesma coisa que aconteceu ali com Jacó, quando contemplou a Raquel. Andalaio sobre combliadefai, o ideleio condolablastai. Jacó, quando contemplou a Raquel, ele ficou maravilhado de ver aquela bela jovem dele sobre a plaçueda pai, e beijou a Raquel e levantou a sua voz e até chorou de emocionado e apaixonado que ele ficou quando viu aquela mulher. Dele sobre conduída labastai, sabe aquela coisa assim? Eu encontrei a minha bênção, eu cheguei aqui, daqui ninguém me tira, eu só vou sair com a minha bênção. Alá eu loçou de labastai, Jacó sembarrai. Jacó, ele sempre foi um homem perseverante. Se você contemplar, se você ler a palavra do Senhor, ele tinha conhecimento de ouvir falar deste Deus, mas ele ainda não servia a Deus quando ele fez aquele voto, aquele propósito diante de Deus, dizendo: olha, Senhor, se o Senhor fores comigo nesta viagem, que foi a viagem a qual ele foi para buscar a sua amada, se o Senhor for comigo nesta viagem, ó Deus, eu darei da baçoa e da fai de tudo que eu tenho, a 10ª parte, eu darei o dízimo de tudo que eu tenho, porque tu honrarás o que estou eu a te pedir. Se assim tu honrardes a minha brastenda fai, honrardes as minhas súplicas diante de ti, eu farei isto, darei de tudo que eu tenho o meu dízimo. Andala sobre antola blastai, o idericanda la blasso e delevassou. Deus estar aqui, estar aqui para dizer a você, a mim, a cada um de nós: andarei sobre antola blasso de fai. Será que você teria a mesma perseverança de Jacó? Deus honrou a sua viagem. Deus era com Jacó. Como Deus tem honrado a ti, Deus tem sido contigo, mas o inimigo, ele nunca desiste. E na viagem ou nesta caminhada que você está a fazer, sempre irão acontecer coisas que não estavam dentro dos nossos planos, e que nós temos que pedir ao Senhor muita sabedoria, temos que pedir ao Senhor graça, para que possamos assim, através da sabedoria de Deus, e destando a blaçu e da fai, dos ensinamentos de Jesus, saibamos sair muito bem de cada uma das desvantagens que nos acontecem no meio do caminho. Fui buscar a minha amada. Andalai o lobaço da fai. Eu estou falando aqui de Jacó e Raquel. Andalai o doloço da fui. E quando contemplou a sua amada, até chorou de emoção. Andali o loganda la fá. Você estava aí com tua bênção e você diz: agora é a hora. Cheguei onde eu queria. Deus vai me abençoar.
Ele prometeu e Ele vai cumprir agora. Ele prometeu e Ele estará a fazer. Quando de repente o inimigo foi e Tandalá sai. Tentou colocar a mão naquilo que Deus reservou para você. Estava tudo maravilhoso. Oh, bênção maravilhosa. Oh, bênção esperada. Oh, bênção adorada. Oh, bênção que Deus reservou para mim. Estava tudo assim prestes a eu pegar a minha bênção, quando de repente veio o inimigo e disse assim: quem foi que disse que você vai conseguir? Quem foi que disse que eu vou deixar você pegar esse negócio aí? Vamos ver o quanto você vai cantar, o quanto você vai suportar, o quanto você é perseverante, porque se você não for, você não vai alcançar, porque eu vou ser empecilho para cantar, para tentar de uma forma ou de outra impedi-la de alcançar esta bênção. Aí veio o inimigo através do Labão, e Labão enganou ali a Jacó. Quando Jacó disse: eu darei 7 taças da fai, por 7 anos trabalharei para ficar com a tua filha mais nova, Raquel. E o Labão foi e anda Sandafai, e ele sabia que o negócio não era bem por aí. Labão sabia, ele tinha a Raquel e tinha a Lia, e ele sabia que ele tinha que ir para Sandafai, que o Jacó, para ficar com a Raquel, ele precisava primeiramente casar com a filha mais velha do Labão, mas ele calou-se, porque ele queria usufruir, ele queria se aproveitar daquele homem que não tinha conhecimento do que estava ali a fazer. Deus é a nossa experiência, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Mas é em meio às provações que Ele vai nos dando experiência, que Ele vai nos capacitando e Ele vai nos ensinando a maneira qual temos que agir. Jacó, quando chegou ali, ele chegou ali um homem inexperiente, mas cheio da boa vontade, querendo fazer o melhor, querendo dar o seu melhor. Não tinha conhecimento ainda deste Deus, mas conhecia este Deus e ouvi falar pela voz do seu pai. Candala sobre faço e da rai, alaiolô sobre canto e da fai. Jesus está dizendo aqui para você: preste bem atenção em tudo isso que estou a te falar. As coisas, elas acontecem e estão acontecendo, e em meio a tudo isso eu estou a te ensinar que o caminho da vitória é o caminho ao qual eu, dia após dia, estou te tornando um canto, um manto de mistério, um varão, uma varoa, capacitados na labla sobre canto e dalai, no conhecimento da minha palavra e na experiência dia após dia, não somente na RAI, na minha igreja, mas também em tua casa, em teu trabalho, no meio da tua família, em todo ambiente que eu te levar, tu terás um preparo, e este preparo não provém do homem, este preparo provém do meu espírito, e é em meio às talablações da fai, é em meio a essas dificuldades que eu tenho te mostrado e tenho te dado experiência, e traquejo labastai, e manejo rabassai, quebra sombra que brionda labastai de fogo. Foi ali, se passaram 7 anos. E Jacó foi enganado quando pensou que estava ali a dormir com a Raquel. Ele se acordou, ele estava dormindo com a Lia. Mas nem sempre as coisas acontecem como nós queremos. Você estava esperando a Raquel, e no momento foi enviado para você a Lia. Preste bem atenção neste mistério. Arrigando lablaçou de pai. Você almejava grandemente esta bênção chamada Raquel. Transfira para o teu problema aí. Eu não estou falando aqui de varão e varoa, eu não estou falando aqui de coisa sentimental, eu estou falando um âmbito muito mais extenso. Alabla sobre canto e dalai. Coloque aí, olha, a Raquel, que é aquela bênção que você tanto almeja e que você espera de Deus.
E coloque aí a Lia, aquela bênção que não era bem isso que você aguardava, que não era isso que você queria, mas a Lia foi o escape que Deus te deu no momento. Quando Jacó pensou que iria colocar as mãos na sua gloriosa bênção chamada Raquel, grande foi a decepção. Enganaram-me. Por que me enganaram? Por que fizeste isto comigo, ó Labão? No início da palavra eu disse a você que era o inimigo, porque o inimigo ele sempre tenta lançar coisas para nos desestimular, para jogar o desânimo e pararmos no meio do caminho e não continuarmos a fazer aquilo que Deus determinou para nos abençoar. Mas como diz a palavra do Senhor, o Senhor torna o mal em um bem, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele trabalhou, trabalhou em todo o seu trabalho do que serviu. Aparentemente não serviu para nada. Eli Vendelagalou sobreposto e dará. Não tem no se beba sobebe pelebele sobebebae de fo. Ale sobalabae lebele sobre yahasa. Leia la sobefai. Aí o que aconteceu? Andalai o loboloso de fai. Ali deu Labão enganando a Jacó, a sua filha, a Leia. Liolô sobre Cantui. E o que foi que Jacó fez? Jacó ficou, claro, triste, abatido, mas não vencido. Eu esperava a minha grande bênção. Ela não chegou, mas eu não desistirei daquilo que vim buscar. Você vai desistir daquilo que Deus reservou para você, porque as coisas não estão da forma que você queria. Deus te reservou a Raquel, e quando você pensou que vinha a Raquel, veio a Leia. Adalei, Luiz, Edi, o Edalai odossou de pai. Não afugente, não desonre, não disfarce, porque a Leia também é bênção. Anda lá bastar. Não despreze a Leia, porque Jesus sabe o porquê e o para quê de todas as coisas. Que Leia, pastora, não despreze este momento ao qual Deus te deu este escape. Como assim, pastora? Já pensou? 7 anos ele trabalhou para ter a Raquel, e não veio a Raquel, veio a Leia. E aí, já pensou se ele não tivesse a Leia? Ele teria trabalhado 7 anos por nada. Veio a Leia, e a Leia veio, aparentemente parecia uma maldição, porque não foi isso, não foi para isso que eu lutei, não foi para isso que eu trabalhei, não foi para isso que eu me esforcei, não foi para isso que eu obedeci, não foi para isso que eu perseverei, não foi para isso que eu vim aqui. Mas Deus permite coisas acontecerem em nossas vidas para que tenhamos experiência, a experiência que Ele quer nos dar. Em tudo, de tudo e com tudo, grandioso é o operar de Deus. O inimigo pensava que Jacó iria parar. O que aconteceu? Dele sui. Andalai odoloso de fai. Uide lebelo soi. Andalai odoloso de fai. Uide ricantou. Uidele cantou labasti. Jacó disse a Labão: não tem problema, você me enganou, mas você pensa que me venceu? Eu estou falando aqui, contando a você a história. Anda lá bastar. Depois você lê. Fica em Gênesis
capítulo 29. Está lá eu do 29 em diante. Aí, Jacó, Jesus está falando para você. Tome Jacó como exemplo em tua vida hoje. Jacó disse assim. Você não vai encontrar nessas palavras que eu estou te dizendo. Eu estou te contando a história, não estou mudando ela. Só algumas palavras. Jacó disse assim, olha, é o que você precisa dizer ao teu inimigo. Coloque Labão como inimigo de Jacó. Porque amigo não vai enganar o outro, amigo vai querer o bem do outro. Coloque aí o Labão como a Satanás. Andei, o que foi que fez? Jacó disse, olha, você pensa que me venceu? Você pensa que eu vou desistir? O que eu vim buscar, eu só saio daqui com a minha bênção. É bem típico de Jacó, não é? Lembra que Jacó segurou na veste do anjo e não largou, só quando o anjo liberou a bênção para ele? Eu daqui irei sair com o que eu vim buscar. Deus reservou uma bênção para mim. E eu só vou largando lá e deste lugar sair quando a obra ele completar. Cante, 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 pois a bênção é muito grande. O inimigo ele armou e o Senhor ele desfez, abençoou para você. Mas ele te fala hoje aqui, tu precisas perseverar e olhar mais para mim. Eu torno todo mal em um bem, nada está perdido, vai em frente na certeza de que eu estou contigo. Eu sou Deus, não há outro igual a mim. Operando eu, quem poderá impedir? Tudo que eu te reservei, eu te entregarei, mas é preciso você perseverar. Foi o que Jacó fez. Não tem importância não, olha. Você pensava que eu ia desistir? Porque você me enganou? Por falta de conhecimento meu, por falta de experiência minha, mas não importa. Eu tenho um Deus que é comigo. Daqui eu não saio. Você vai sair daí? Anda lá bastar. Deus me deu esta bênção e eu não largo. Você vai largar? Não está como eu quero, mas eu não vou deixar que o inimigo venha roubar aquilo que Deus determinou para a minha vida. Você vai deixar? Você não é tolo. Você não é tola. Você vai dar de bandeja ao teu inimigo aquilo que Deus te deu? Por pananá, telecela, teletotore preto, prequestori precante labasta. Deus te deu por possessão. Deus te deu esta terra. Deus te deu esta bênção. Tome posse dela. Não desista. O inimigo quer que você desanime e pare no meio do caminho. Faça como Jacó. Foram 7 anos para eu estar com a Leia, que não foi ela que eu vim buscar. Tudo bem, eu não vou desagradar. Tudo bem, eu não vou desfazer. Tudo bem, eu não vou ragar sobre canto e dalablastai. Eu não vou renunciar. Eu não vou desprezar a bênção que Deus neste momento está a me dar. É perseverança, é obediência. Vamos lá. Foi 7 anos por uma, agora vão ser mais 7 anos pela outra, não me importa. Vamos lá, o dobro. Você passar, e você sentar bastar, e você esperava por 7 anos, e teve que esperar mais 7. Foi assim que aconteceu com Jacó. Mas nem isso fez com que Jacó desistisse da bênção que ele foi buscar. Mas aí 7 anos foram 7 anos de experiência.
7 anos que Jacó estava ali. Parecia que estava servindo, parecia que estava trabalhando para o Labão, mas ele estava sendo escravizado. De uma maneira de uma maneira sábia, Labão estava se aproveitando do Jacó. De uma maneira sutil, ele estava ganhando todas as coisas através de Jacó, porque ele sabia que Jacó era com ele. E Jacó não queria, e Labão não queria largar Jacó, nem que Jacó saísse ao lado dele. Por quê? Porque Labão sabia que Deus era com Jacó. E se Labão já era um homem rico, ele ficou muito mais. A tola passou Befai, depois que o Jacó ficou ali a morar com ele naquele lar. Ele não queria perder. A bênção, ela era muito grande. E aí o que aconteceu? Ele queria mais uma vez passar a perna no Jacó. Mas foram 7 anos de luta, com mais 7 anos de mais luta. E em meio a todas as lutas, decepções, ele aprendeu com o seu trabalho, ele aprendeu com o seu Deus. Aquela inexperiência que ele não tinha na fai, aquela falta de experiência que ele tinha na rai, que ele não tinha quando ele chegou, ele adquiriu com o tempo. Foram 14 anos de luta, experiência e crescimento. É isso que muitos de nós não temos paciência de esperar esse Deus trabalhar, esse Deus nos condicionar aquilo que Ele reservou de bênção para nos entregar. Deus sabia que tinha algo reservado para a vida do Jacó e que Ele não poderia entregar de qualquer forma. Por quê? Porque Deus não é menino. Ele sabe até onde você pode e eu também. Ele não vai colocar menino, não vai entregar bênção para quem vai pegar essa bênção e botar a pique, para quem vai pegar esta bênção e não vai dar valor daquilo que Deus reservou. A bênção que Deus reserva para nos abençoar são coisas grandes. E o que é grande não se chega em nossas mãos de qualquer forma. O que é grande vem com muito trabalho, vem com conserto, vem com reboliço de conserto. O Senhor nos lapidando, o Senhor nos condicionando, não mais a fazermos a nossa vontade, mas assim o Senhor vem nos ensinando a partalabastar, a fazermos a vontade dEle, para que todas as coisas venham se encaixar dia após dia no que Deus te reservou de bênção para te abençoar. Eu estou contando a história aqui muito resumida, depois vocês leiam aí. Andalá sobre Fai. Passou-se esses anos, lá vem Labão de novo querendo passar a perna no Jacó. Mas agora Labão, o que ele não sabia é que agora ele estava lidando com o Jacó. Um Jacó experiente, um Jacó que passou pela moinha, um Jacó que sofreu, que se angustiou, que se abateu, mas que não se deixou vencer pela situação. Lá vem ele fazer a sua propostazinha. Andale, o Edele cantou la balaçoi da pai. Edela bastiar. Então disse Labão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina o teu salário, que tu darei. Aí é no capítulo 30 de Gênesis, versículo a partir do 27. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo. Disse a Bestai, Jacó: porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Jacó disse: agora eu vou trabalhar não somente para você mais, mas agora eu vou pensar no meu. Eu preciso ter o meu. Porque ele agora já era pai de família, ele tinha duas esposas, na época podia, viu gente? Agora não pode não. E disse ele:
que te darei? Disse Labão. Então disse Jacó: nada me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Propôs agora Jacó. Olha como Jacó estava. Já não era mais aquele rapaz que chegou lá, que não tinha entendimento de nada. Ele já era um homem trabalhado, experimentado em meio às lutas, e fez aí a sua proposta. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, andá-la sobre faço e da raia, entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres, e o meu salário salpicado e malhado entre as cabras, e o moreno entre os cordeiros ser-me-á por fruto. Então disse Labão: tomara que seja conforme a tua palavra. Me separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo que havia brancura, e todo o moreno entre os cordeiros, e deu nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó, e Jacó apacentou o resto dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó, olha aí o que foi que Jacó fez, viu, espertinho ele. Então tomou Jacó varas verdes de álamo, e a aveleira, e de castanheiro, e descascou naquelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber, e conceberam vinho vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Bobinho ele, né? Então separou Jacó os cordeiros, e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs como o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentas. Tudo isso através de quê? Das experiências, das lutas, das provações. E até o próprio Candalafai, a própria rasteira que Labão passou no Jacó, serviu de lição para a vida do Jacó. E o Senhor tornou aquela rasteira em um grande ensinamento. Está lá sobre faço e uida lá sobre faço e decantou. E o que aconteceu? Aconteceu que é isso que Jesus está fazendo em tua vida, e que você precisa ter paciência. Deus está trabalhando. Jacó enriqueceu grandemente, mas para ele chegar onde ele chegou, ele sofreu, ele lutou. E uma coisa que ele nunca deixou de fazer foi de perseverar e de crer neste Senhor. Ele entrou nesta viagem sem ter conhecimento de quem era Deus realmente, a não ser de ouvir falar através do seu pai. Depois que ele saiu desta provação, com os 14 anos de luta, ele ali sim conheceu quem era o seu Deus verdadeiramente. E Deus começou a falar com o próprio Jacó. E quando o Senhor o abençoou da forma que o abençoou, aí Deus disse: agora é hora de você, a sua família e os seus bens, tudo que tens, se retirarem deste lugar. É hora de ir embora. Não deixe que o inimigo venha a te enganar. Não se deixe levar pela aparência do mal. Que aparência do mal é esse quadro aí que você está vendo, todo distorcido. Este quadro aí que você está vendo, que está te dando um desânimo enorme, e que você está pensando em largar tudo, em desistir. Você será um tolo se fizer isso. Você será uma tola se fizer isto. As lutas, elas estão aí para serem enfrentadas. E como iremos enfrentar essas lutas? Encarando de frente
Não é fácil, não é difícil, mas Jesus está mostrando hoje aqui mais uma vez que tudo é possível para aquele que crê. E todos aqueles que creem, obedecem e perseveram na presença de Deus serão muito mais que vencedores em Cristo Jesus. Portanto, faça como Jacó fez. Ele foi buscar a sua bênção. Olha que maravilha, e saiu com o dobro dela. Ele foi buscar uma mulher, saiu com duas. Naquele tempo podia, viu, gente? Ele foi ali buscar a sua bênção. Saiu com a Léa, saiu com a Raquel, saiu com a carrada de filho, saiu com milhares e milhares de gados, de rebanho, de tudo. Que naquela época as riquezas estavam nisso. E aí, Deus compensou a Jacó. Mas ele foi recompensado porque ele perseverou. Ele não se deixou vencer. Ainda que o inimigo lançasse ali no rosto dele, de que, olha, tanta luta e você não recebeu o que você esperava. Toma aí a Léia. Aí Jacó olhou e disse: ainda que não veio a minha Raquel, eu não vou desistir dela. Me dê a Léia, ela é bênção. Nesse momento ela vai suprir as minhas necessidades. Mas eu vim aqui buscar, foi a Raquel. E é com a Raquel que eu vou sair daqui. Entenderam o mistério? Deus te reservou a Raquel, que é aquela bênção que você tanto tem lutado para alcançar. Mas neste momento, Deus tem te dado a Léia. E a Léia tem suprido todas as suas necessidades. Porque este Deus, ele começa e termina a boa obra. Portanto, diz o nosso irmão Paulo, temores sim, tremores também. Desistir jamais. Esta é a palavra do Senhor. A graça e a paz dele nos bastará. E esta palavra você ouve amanhã, assim.